Os automóveis chegariam a ter a forma de um ovo. Finalmente eles construiriam um que não precisará de volante. Aí, entre parênteses, eles já o têm agora. Porém, eu predigo que isto acontecerá antes de 1977. Então, tudo isso aqui estava vinculado a acontecer antes de 77. Por isso que a gente compreende por que Billy Paul aqui em Goiânia falou que o seu pai afirmou para ele, falou, não preocupa não que você não será velho, até que Los Angeles veja, ou outros vejam, né, tubarões nadando nas ruas ali de Los Angeles. Ele disse, as mulheres foi dado o direito de votar, elegeram o presidente Kennedy, o voto das mulheres, o homem errado, e finalmente controlará totalmente pela Igreja Católica nos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Ele foi assassinado em 1963. Ele não deixou que a religião se misturasse com o Estado. A Era de Laodiceia de 65. Não é a pregação, não é o livro. Quanto tempo durará? Parágrafo 8. Em uma de suas mensagens ele disse que vai ser a era mais curta. A era mais curta que existiu foi a Era de Éfeso. Ela durou 117, se não me engano. E também, se não me engano, o ano que vem, essa predição, se passar, né, de 2023, essa predição já, ela não é verdadeira também, né? Esta era terminará por volta de 1977. O Senhor Jesus me falou e me disse que a vinda do Senhor estava se aproximando, porém, antes que ele viesse, 7 eventos principais sucederiam. É o 9, o 8. O final do 8 fala sobre Mussolini, invadiria a Etiópia. Hitler, um austríaco, levantaria como ditador sobre a Alemanha. A seguir ela mostrava que Hitler chegaria a um fim misterioso. Terceira visão, no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Se algo aconteceu em 1933, fascismo, nazismo e comunismo já existiam desde a década de 20, narrativas. Porém que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro, que aconteceu em 1945, quando a Rússia se uniu aos países aliados, como Estados Unidos, Inglaterra e França, e venceram a Alemanha. Assim, consequentemente, venceram a Itália e o Japão. Então, aí o comunismo absorveu, né, o nazismo e o fascismo, mas o comunismo sugou o fascismo e o nazismo. A voz exortava, observe a Rússia, mantenha os seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão mostrava o grande avanço da ciência, que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela era encabeçada pela visão de um carro com capota. Mostra para mim aí essa imagem. Ela era encabeçada pela visão de um carro com capota, como uma bolha de plástico, que estava percorrendo maravilhosas superestradas, sob controle remoto, de modo que as pessoas apareciam assentadas nesse carro, sem um eixo de direção, e eles estavam disputando alguma espécie de jogo para se distraírem. Então é uma narrativa perfeita dessa imagem, né? Essa imagem saiu em 1957 numa empresa de energia lá dos Estados Unidos, e eles estavam dizendo que quando o petróleo acabasse e os carros seriam movidos a energia e tal, e ali eles colocaram essa imagem. A Disney em 1958 veio e criou protótipos muito semelhantes a esse, com pessoas jogando em tabuleiros. Aqui ele está dizendo em 60. Essa imagem, ela foi lançada numa revista em 1957. A Feira Mundial de Chicago foi em 1933. Essa Feira Mundial, que aconteceu um século anterior, em 1833, ela aconteceu em 1933 de novo. Ela trazia protótipos, ela trazia figuras, ela trazia imagens do que a ciência teria no decorrer dos anos. Então, quando a gente lê algo assim, a gente lê uma narrativa de uma imagem que foi lançada numa revista em 1957. Eu não vejo como profecia, né? A quinta visão tinha que ver com o problema moral da nossa época, centralizando-se mais em torno das mulheres. Deus mostrou-me que as mulheres começaram a se afastar do seu lugar com o privilégio de voto. Eu já disse, o privilégio de voto foi em 1920. Adotaram roupas masculinas e se enveredaram por uma moda de trajes sumários. Até a última figura que vi era uma mulher despida, exceto por uma pequena folha de figo, tipo de avental. Com esta visão eu vi a terrível perversão e estado moral de todo mundo. As mulheres começaram a usar calça
mesmo, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, quando seus maridos foram sendo dizimados até pela guerra. Milhões de combatentes morrendo na guerra, e as mulheres tiveram que começar a vestir as calças dos seus maridos para entrar no campo de trabalho, para poder trabalhar, para poder ganhar o pão, porque estava havendo uma dizima da população. Mais de 60 milhões de pessoas morreram nessa Segunda Guerra Mundial, e os homens que iam para a batalha, na maioria das vezes, não voltavam. Então, houve, sem dúvida, em 1945, isso aqui está sendo falado em 1960, uma migração de saia, vestido, para o uso de calças, para que essas mulheres pudessem trabalhar. É o que aconteceu. Nós estamos analisando fatos históricos da época. A seguir, na sexta visão, eis que se levantou na América uma mulher mais linda, porém cruel. Ela mantinha o povo sob seu controle completo. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana. Embora eu saiba que pudesse tratar possivelmente de alguma mulher levantando-se em grande poder na América, devido a uma votação popular pelas mulheres. Por que as profecias mudaram de 1960 para cá? Porque a predição de que Kennedy regeria os Estados Unidos através de mãos católicas não aconteceu. Então a predição que, entre parênteses, pode ser a Igreja Católica não aconteceu. Então as profecias tiveram que mudar de certa forma. Roosevelt já não fazia parte das profecias de 1965. A questão de Kennedy também já não entrou nas profecias de 1965. A última e sétima visão foi aquela na qual houve a mais terrível explosão. Quando virei-me para olhar, não vi nada mais senão escombros, crateras e fumaça por sobre toda a terra da América. Posto que muitos possam sentir que esta seja uma declaração irresponsável, em vista do fato que Jesus disse que ninguém conhece o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição depois de 30 anos, porque Jesus não disse, observe isso, Jesus não disse que nenhum homem poderia conhecer o ano, mês ou semana em que sua vinda é para ser completada. Pelo que repito, eu sinceramente creio e sustento, como um estudante privado da palavra, junto com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas do mundo e introduzir o milênio. Aí eu volto a dizer, existem crenças. Eu não duvido das crenças das pessoas, mas eu quero levar essas crenças à frente da verdade. Tudo que nós ouvirmos, tudo que você ouvir, não fica só na crença. Traz para aquilo que você julga ser verdadeiro. O que você julga ser verdadeiro? Dentro do âmbito religioso, o que tem além da palavra de Deus? Que é verdade absoluta, que é verdade infalível? Não tem. Os pais da igreja, e sim, pode estudar os pais da igreja, mas precisa ser avaliado, precisa ser examinado. Você pode analisar os homens que lutaram para trazer esta Bíblia, esta palavra até nós, mas deve ser examinado, deve ser julgado, deve ser apreciado, né? Quando a gente observa em 1960, por que tanto? Observe a Rússia. Observe a Rússia. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, começou uma outra guerra, chamada de Guerra Fria, que não era nada menos do que os Estados Unidos contra a Rússia e a Rússia contra os Estados Unidos. Em 1960 se estava no auge. Como que foi essa guerra? Uma guerra de ideias, uma guerra ideológica, uma guerra sem tiro, uma guerra só aquela pressão, vou atirar, vou mandar a bomba. Não mando, eu mando, não manda que eu mando. Por que tinha que observar a Rússia? Tinha mesmo. A Rússia era o grande inimigo dos Estados Unidos em 1960. Isso era fato, isso não era profecia. A Guerra Fria ela veio terminar com a queda do Muro de Berlim em 1991, com a dissolução da União Soviética. Isso é história, mas a gente precisa trazer os contextos históricos para a gente entender o porquê das profecias. Por que as profecias? Porque estava sendo avaliado o contexto histórico da época. Cuba está pertinho dos Estados Unidos. De Cuba para os Estados Unidos é um tiro só. Observe a Rússia. Até agora é narrativa. O que não bate com a palavra, o que foi colocado diante do espelho da palavra não bateu, então eu não devo
considerar. Nós acabamos de ler aqui uma série de relatos, de narrativas, que não podem ser conhecidas jamais, porque vão dizer assim, mas elas foram ditas lá em 33, lá em 32. Foram? Para quem? Não, foi enterrada na pedra fundamental. Já foi tirada a pedra fundamental, não foi encontrada as profecias. Ah, mas então o que disseram? Disseram que você não precisa ver para crer, que a Bíblia diz assim. Não, moço. A Bíblia está dizendo aqui, examinar tudo. Examinar tudo. Não compare a escritura de Tomé com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho deve ser examinada. A própria pregação de Paulo foi examinada pelos bereanos. É algo que ficou na Bíblia para nos ensinar. Porque Deus dá tempo para o homem se arrepender. Porque Deus dá tempo para o homem consertar. Porque Deus dá tempo para mim, para você, procurar com zelo, com diligência, examinar tudo e ver onde você está pisado, onde que você está firmado e o que você está fazendo com a sua própria alma. Deus dá tempo sim, Deus nos dá tempo, Deus dá tempo para o homem, para ver onde que ele está, o que ele está fazendo, o que eu vou fazer com esta alma. Este corpo que é pó, ao pó voltará. Mas o que eu estou, se eu sou um cristão, eu creio que há uma vida eterna. Se há uma vida eterna, existe algo dentro de mim que continuará, mesmo depois deste corpo tombar na sepultura. E o que eu vou fazer, para onde eu quero ir? Só há duas maneiras: ou eu brinco com a palavra, ou eu rejeito o Evangelho, ou eu deixo essa palavra dizendo que ela não vale quase nada, ou eu vou pegar esta palavra como tudo que eu tenho para prosseguir. Ah, mas e o que aconteceu? Paulo disse, deixando para trás as coisas, deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é ver se as minhas crenças batem com a palavra. Aquilo que não bate com a palavra são crenças que vão ficar para trás. Prossigo para o alvo. Não vou ficar preso a crenças que não vão me levar a lugar nenhum. Não vou ficar preso a pessoas que vão me levar para o inferno. Não vou ficar preso a pastores que estão levando as pessoas para o inferno, pregando mentiras, pregando coisas que não é a palavra de Deus, por causas financeiras, por causa de carros, por causa de mansões, por causa de chácaras.